Olá, amigos! Está começando o Tramonta News. Aliás, este é um programa especial, é o primeiro programa do ano. Vai falar, mas primeiro programa do ano, nós já passamos na metade do mês de janeiro. Mas é que o Tramontino agora tem direito a umas férias prolongadas, ele ficou sem vergonha, viajou, esqueceu da vida, foi vadiar, fazer nada, encontrar amigos, fazer amigos, conversar muito, isso faz muito bem pra gente. E só voltou agora. Então, Tramontina está de volta, Tramonta News está de volta, trazendo sempre alguém com muita história para contar, bagagem, experiência, como, por exemplo, a jornalista Isabela Camargo. Posso aplaudir esse movimento que você fez agora? Você gostou? Ele diz assim, eu tirei um mês de férias e eu, parabéns. Um mês. Você se sentiu culpado? Você se sentiu culpado? Queria ficar mais. Olha, eu passei a vida toda pelos compromissos jornalísticos, trabalhando ou no Natal ou no Ano Novo. E tirando férias sempre picadas, assim, férias de 10 dias, no máximo de 15 dias, né? Agora não. Agora não mais. Agora férias quando eu quero. Quando é que vai ter férias? Quando eu quero. Quando tiver uma promoção boa, né? Uma promoção aérea, promoção uma boa, coisa boa. Tem uma assim. boa aí que então, tá rolando. você aí. sabe Vou que tudo comprar isso uma que você passagem, comentou aproveitar. Aproveitar. Às vezes a gente está trabalhando tanto e não usufrui daquilo que conquista. Então você está aproveitando, que bom. E tudo que você falou que fez nesses últimos dias, viajei, parei, fiz amigos, contribui para a sua saúde mental. Você estava desacelerando para continuar em movimento, que é a mensagem que eu trago na minha camiseta. E a gente não combinou isso, hein? Tô vendo, olha lá. A gente precisa desacelerar para continuar em movimento. Né? E a leitura é desacelerar para continuar em movimento. Se não, você que corre maratona, depois que você corre uma maratona, se você não descansar, se você emendar uma outra maratona, o que você vai fazer? O que vai acontecer? Você vai se machucar. Vai. Sim. Sim. Um atleta de alta performance só consegue manter pódios, recordes e tal, quando ele descansa. Então, tudo que você falou trouxe para a sua saúde mental um combustível para agora você ter mais 11 meses adiante com qualidade de vida. O problema é quando a gente não quer parar. E a gente é tão inteligente, o ponteiro do combustível chega na reserva, a gente para abastecer. E o nosso corpo pede descanso, o que a gente faz? Continua em movimento. Senta a pancada. Come, bebe, fuma, compra. Então tem muita gente comprando o descanso, comendo o descanso. E aí, porque também tem muitas frases insustentáveis, né, Tramonta? Dormir é perda de tempo, ou nas férias eu descanso. A gente tem uma ilusão muito grande. Mas como você, que nós já trabalhamos juntos, me ensinou tanto, se você soubesse. Eu me lembro um dia que eu perguntei assim pra você, Tramontina, você não tem vontade de desistir quando você começa as maratonas? Não sei se você se lembra o que você me disse. Você falou assim, todas as vezes. Eu penso em desistir todas as vezes. Seria muito mais fácil voltar pro hotel, descansar, entrar numa banheira. Mas eu já sei que persistir nessa decisão vai me fazer mais feliz. Só que depois dessa maratona você provavelmente descansa. Sim. Já aconteceu alguma vez de você não dar o tempo necessário para recuperação? Tem problemas. De todo tipo. De todo tipo. É isso. Querida, começa o ano, é uma alegria te receber aqui, né? Trabalhei com a Isa durante tanto tempo, né? Trabalhamos juntos. Parece que foi ontem. Parece que foi ontem. É. Mudamos de vida. Mudamos de vida. Né? O teu salto hoje, olhando em perspectiva para trás, você saiu no meio de uma turbulência. Sim. Pessoal, profissional. Houve uma turbulência ali na tua saída. A minha saída não foi turbulenta. Eu conversei antes e depois veio a saída lá à frente. São momentos diferentes, situações diferentes. Hoje, aquela saída turbulenta sua ficou para trás? Foi superada? Para mim, absolutamente. Para você? Absolutamente. Sim. Há muito tempo. Quando a gente fala de turbulência, a gente está falando de coisas que estão acontecendo que vão contra aquilo que você quer. Então, um mar revolto, o mar está mais movimentado do que os marinheiros estão acostumados a
lidar. A minha saída, ela foi muito expressiva porque ninguém esperava. Nem eu e nem ninguém. Depois de um tempo, quando eu comecei a entender que o que aconteceu comigo não foi pessoal e que poderia ter acontecido com outras pessoas, aí a dor começou a ficar menor e aí eu consegui ressignificar. Então hoje eu consigo passar na frente, eu consigo assistir, eu consigo conversar com pessoas que naquele momento não me ajudaram, pessoas que eu esperava que me dariam apoio, mas tudo isso já passou, porque eu consegui ressignificar. Se até hoje, vamos supor, se você tivesse me convidado para cá e eu tivesse dito, Tramonta, não tenho como ir, só de falar o seu nome me dá taquicardia, esse seria um sinal de que tem uma coisa mal resolvida. E não, já está tudo resolvido. Porque eu entendi que o que aconteceu comigo não foi pessoal, poderia ter acontecido com qualquer outra pessoa. Entendi naquele momento que Deus, e eu acredito em Deus, estava me dando a pauta da minha vida. Porque durante 20 anos eu seguia as pautas que todo mundo me pedia para seguir. Assim foi no Band News, assim foi na Band, assim foi na Globo. Até eu fazer a previsão do tempo. Aí eu mergulho na meteorologia, vou fazer curso, tal. Ou seja, eu sempre fui investigar aquilo que me pediam. Quando eu vivo uma experiência, eu entendi que Deus estava me dando a pauta. Então agora é isso aqui agora que você tem que ir atrás. Isso aqui é o mais importante agora. E eu não tinha outro caminho. Né? Porque quando você está no fundo do poço, todo mundo fala assim, só tem um caminho no fundo do poço, é para cima. Não, é para dentro. Quando você está se sentindo no pior momento da sua vida, se isso for o fundo do poço para você, o único caminho que vai te levar para cima é para dentro. Então foi muita terapia, muito reconhecimento de situações que eu deveria ter colocado limite e eu não coloquei. Por isso que a saúde mental precisa estar preservada para você tomar decisões enquanto as coisas não degringolam. Porque depois que você perde a saúde mental, você não consegue mais raciocinar, você só reage às situações. E então, como a gente está no mês considerado Janeiro Branco aqui no Brasil, faz 10 anos de campanha esse ano, 10 anos que o psicólogo Leonardo Abrão criou a campanha Janeiro Branco. Igual tem Outubro Rosa, Novembro Azul, Janeiro Branco é para a gente organizar as ideias, restaurar aquilo que precisa de reparo, para que os 11 meses, agora é fala minha, tá? Sejam coloridos. Não adianta a gente pular as ondinhas, fazer pedidos e querer um ano novo se você não fizer nada de novo. Não de novo, mas de novidade. E aí, para ter um ano diferente, para que 2024 seja de fato um ano especial, a gente vai ter que mudar. E as pessoas fazem listas de projetos para o ano que está começando, né? Eu vou. Parece né, a história dos... Olha aí. Olha lá, ó, a virada do ano. A história né, dos 7 anões, eu vou. Né? Eu vou parar de fumar, eu vou perder o peso, eu vou estudar, eu vou isso, eu vou aquilo. E cada um tem suas razões, cada um tem seus motivos. Alguns são motivos mais emocionais, outros são motivos físicos, outros são materiais. Né? Então, eu vou... Funciona a lista do eu vou? Então, eu vou te fazer uma pergunta. Então, eu vou te fazer uma pergunta. Para a lista que você fez, antes de saber se ela funciona ou não, o que você vai fazer para sustentar as mudanças que você quer? Porque quando você me diz, eu vou parar de fumar, ou eu vou começar a atividade física, eu vou fazer tal coisa, tá. Vamos supor que eu coloquei na minha lista, vou fazer yoga. Eu preciso fazer yoga. Tá. Antes de você incluir algo na sua agenda, você precisa excluir algo. Porque senão uma atividade que aparentemente seria para relaxar, te deixa mais estressado. Porque você trouxe mais um compromisso para a agenda. Então, quando você fala, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu te pergunto, o que você vai deixar de fazer para fazer o que você quer fazer? E muda de figura. E tem uma outra coisa, Tramonta, que a gente não considera, é que mudança exige despedida. E a gente não está acostumado a se despedir de nada.
A gente não está acostumado a perder nada. Mesmo uma coisa ruim você não quer perder, porque você não quer deixar de ter, mas assim, mas você nem gosta mais disso, você nem quer mais disso. Porque a gente tem aquele apego a tudo. Então, são ideias que se a gente não parar um pouquinho, e janeiro é um mês excelente para fazer isso, se você ainda não fez, parar um pouquinho, e eu gosto de dizer que hoje eu sou faxineira e costureira. Quando você falou assim, a jornalista Isabela Camargo, eu quase chorei. Coisa linda, né, gente? Eu vi assim, né, o Tramonta falar meu nome. Mas hoje, Tramonta, eu tenho me colocado como faxineira e costureira. Sabia? Explica por que uma coisa e por que outra coisa. Faxineira de ideias, faxineira de crenças, de comportamentos que não funcionam mais, que podem ter funcionado em algum período da história. Com alguém da sua família, com algum familiar, mas hoje não funcionam mais. E costureira das novas ideias, dos dados que nós temos, das possibilidades que nós temos hoje de trazer à tona informações preciosas para cada um tomar melhores decisões. Então, se funciona fazer a lista ou não, vai depender do quanto você está comprometido com aquilo que você está escrevendo. Porque só escrever também não adianta. Mas escrever ajuda. Escrever ajuda a organizar as ideias. Mesmo porque, se você colocar lá o eu vou, mas Como? se o primeiro eu vou te trouxer sofrimento, então, é isso. não te trouxer prazer, Exato. o segundo também não for Exato. algo legal, Então, não adianta você botar na lista, a não minha é? sugestão é incluir um como antes. Como eu vou parar de fumar? Então eu vou ter que lidar com as minhas emoções se o fumo é uma válvula de escape emocional. Ou seja, o que você vai ter que fazer para sustentar a mudança que você quer ter? Para parar de fumar, vamos supor, você vai ter que lidar com o seu estado emocional. Você vai ter que reagir diferente às situações, que naturalmente você sairia lá fora e fumaria um cigarro. Ah, não, eu quero fazer atividade física. Então, para fazer atividade física, para ser um atleta como o Tramonta, o que você vai ter que deixar de fazer? Você vai ter que deixar de dormir tarde, de dormir pouco, de comer mal. Então, a questão é, não pense só no que você vai fazer, mas pare um pouquinho e considere o que você vai deixar de fazer para sustentar as decisões que você já tomou. Aí sim a lista vai fazer sentido. Janeiro branco e os cuidados e as preocupações com a saúde mental. Né? Nos últimos anos, acho que a pandemia, a Covid, desencadeou a percepção. Né? A percepção de que as pessoas não vivem bem, a sociedade estava doente, já estava doente antes, né? A Covid só acelerou, ou tornou, explodiu, né? O desequilíbrio emocional e mental das pessoas. Né? Você acha que hoje, aos poucos, as pessoas estão tomando consciência da necessidade, as pessoas em geral, né? Não estou falando de executivo, depois a gente fala de executivo, de empresa, de outras coisas. Mas as pessoas em geral, elas estão tomando consciência da necessidade de desacelerar em alguns momentos, deixar uma coisa ruim, deixar isso para lá, isso é bobagem, cuidar das coisas importantes. As pessoas estão tomando consciência disso? Sim, muitas sim. Assim como nós já tivemos movimentos, Tramonta, alimentares, ou seja, para a saúde física, nós estamos no momento de tomada de melhores decisões para a saúde mental. Assim como a saúde física já foi o foco, né, da pauta do mundo, agora é a saúde mental. Você querendo ou não, você gostando ou não do tema, e eu espero que nesses próximos minutos eu te ajude, Tramonta, a trazer elementos para a gente trazer a dignidade para o assunto. Por quê? Você é palmeirense como eu. Não é? Sim. Muito bem. Se um jogador de futebol machuca o joelho, ele pode machucar o joelho em campo? Pode. Claro. Aí ele vai se afastar e vai voltar, não vai? Sim. Muito bem. Então por que um padre não pode ter depressão? Por que um jornalista não pode ter burnout? Se eu não atribuo a dignidade à saúde mental, eu estou invalidando a vida. A pandemia ajudou todo mundo a lembrar que existe saúde mental. Nós não estamos falando de doença mental. Agora, se você não quiser falar de saúde mental, é uma escolha. Você tem que falar de doença mental.
Então vamos falar de saúde mental? É muito melhor falar de prevenção, falar de como eu preservo tempo, aí entra no escopo do meu livro, depois eu te falo dele, como é que eu vou preservar tempo para garantir a minha saúde mental. Eu preciso saber o que afeta a minha saúde mental. Se o meu tempo de sono está afetando a minha saúde mental. Se o meu tempo de sono está afetando o meu humor, se eu estou tendo oscilações de humor, se eu estou ficando uma pessoa agressiva. Isso tudo é saúde mental. Então eu preciso falar sobre o assunto. Agora tem uma coisa muito interessante para passar a bola para você. Você escova o dente? Sim. Todo dia? Sim. Olha, que demais. Olha, quem mais aqui no estúdio escova o dente? Escova o dente? Todo mundo? Que maravilhosos. São todos muito. E você que está assistindo a gente, você escova o dente? Essa é uma pergunta que hoje parece meio cretina, desnecessária. Mas há 300 anos, falar de saúde bucal era frescura. Porque uma escova de dente era usada por toda a família. Pegou? Há 300 anos, falar de saúde bucal era frescura. Hoje não é mais. O que aconteceu nesses últimos 300 anos? Educação em saúde bucal. Hoje você já sabe que precisa escovar os dentes todos os dias. E mesmo assim, vai ter que precisar do dentista. O que significa? Será que hoje você está vendo a saúde mental como a saúde bucal foi há 300 anos? Percebeu? Então, quando você me fala a pandemia, saúde mental, sim, ajudou muito na conscientização, na educação do tema. Mas eu tenho certeza que isso, com a pandemia ou não, nós estaremos fazendo, porque chega um momento em que as coisas ficam insustentáveis, Tramonta. Por isso que o movimento que eu criei, depois que eu vivi, chama produtividade sustentável. Porque a longevidade que todos nós falamos e queremos são anos a mais na velhice e não na adolescência. Então, como é que eu quero viver mais num mundo sustentável se eu estou vivendo de forma insustentável hoje? Como é que eu vou querer ter uma... Como é que eu vou poder prever férias, uma vida confortável? Como é que eu vou poder usufruir daquilo tudo que eu trabalhei? Quem te garante? Se hoje você está ignorando os sinais do seu corpo, isso é saúde mental. O dente fica mais evidente, né? Quando dói o dente, é dor de dente. Agora, quando dói o estômago, não necessariamente vai ser o estômago. É a sua saúde mental te dizendo esse ritmo que você tá, não dá. E esse ritmo, ele é determinado por quem? Ou por quais fatores? É determinado pelas próprias pessoas? Tem fatores genéticos. Pela empresa? Pelas empresas? Sim. Pela sociedade? Sim. Pela competitividade? O que determina este ritmo que acaba levando muitas vezes a este choque e a esse desequilíbrio mental? Perfeito. Tem uma questão genética, e eu explico. Os meus bisavós vieram da Itália. Siamo tutti italiani, tutti oriundi. Siamo tutti oriundi. Io sono Spaggiari. E tu? Io sono... Tramontina. Tramontina. Siamo tutti tramontina do Veneto. Veneto? A minha família era de Reggio Emília, que é perto de Veneto. Sì, da Udine, Magnago, Nord Itália. Non parlo. No, non parlo italiano. Só falo, io sono italiane, Spaggiari, né? Acabou. E acabou. Vamos lá, voltando. Eu fiz uma viagem uma vez lá para Scandiano, a cidade onde meus bisavós saíram. Uma cidade deste tamanho. Entre Módena e Veneza. Então, ali é a região de Reggio Emília. Olha o que eu fiz. Pensa se ela já não estava doida. Eu cheguei na pracinha da cidade e comecei a chamar. Spaggiari! Oi, Spaggiari! Vai que alguém, né? Conhece. Mas eu já tinha visto no consulado que não tinha mais ninguém na região com o sobrenome de Spaggiari. Mas, enfim, é uma brincadeira que eu gosto e tomara que memorize agora o que eu vou dizer. Os meus bisavós vieram da Itália fugindo da fome. Eles vieram trabalhar. Eu ser bisneta e neta e filha de agricultores me traz na memória celular uma questão de muito trabalho, em que eu só vou ser feliz, eu só vou ser respeitada, eu só vou ser valorizada pelo meu trabalho. Então, essa é uma questão genética. E que se você tiver algum ancestral que sente culpa por ter deixado a sua terra natal, famílias muito grandes que viveram muita escassez, etc., você vai buscar reconhecimento no trabalho. E aí você busca reconhecimento no lugar errado.
Ou seja, você valoriza demais o que era importante. Tramontina, é evidente que o trabalho é importante. Eu amo o que eu faço, você ama o que você faz, senão a gente não estaria fazendo isso aqui que nós estamos fazendo agora. Claro. Só que o excesso, e dependendo do local, é isso que vai trazer consequências negativas. Por isso que o desacelerar para continuar em movimento é respeita o seu limite. Só os limites garantem liberdade. Você foi para Araraquara. Helicóptero ou carro? De carro. Carro. Você foi dirigindo pela Castelo ou Bandeirantes? Sim, Bandeirantes, Washington Luiz. Muito bem. Aí você viu placas de velocidade pela estrada, não viu? Sim. Essas placas eram para quê? Para organizar ou para limitar? Para definir. Para definir comportamentos. Pronto. Atitudes. Pronto. O excesso de velocidade, a placa de excesso de velocidade, ela quer te dizer, se você ultrapassar do 100, você pode, mas você está se colocando em risco. E outras pessoas em risco também. E o nosso corpo fala como? Vai te dando dores, vai se manifestando, com apagões ou não, para dizer, esse ritmo que você está não dá. Fez sentido? Então, vou voltar um passo. Você me perguntou sobre esse ritmo, quem é que determina? Então, existe uma memória celular em cada um de nós, dos nossos ancestrais. Tirando isso, o ambiente é muito importante. Se você está num ambiente em que tem uma condição de te dar trabalhos e folgas coerentes, maravilhoso. Quando nós temos mais de 40... Você tem mais de 40, né, Tramonta? Sim. Tá. Qual é o problema da gente ter mais de 40? Eu vou fazer 43 dia 1º de fevereiro. A gente passou pelos 20 e pelos 30. Uhum. O que acontece com os 20 e com os 30? Nada nos acontece. Você pode dormir pouco, você pode dormir mal, você pode se alimentar mal, as consequências são diferentes. O seu raciocínio não fica abalado. Uhum. Quando eu fui pesquisar aqui o livro, Dá um Tempo, Como Encontrar Limite em um Mundo Sem Limites, esse livro foi lançado em 2020. E eu comecei a escrever ele antes do burnout. Antes. O Ricardo Amorim, o economista, ele disse assim, Isa, a gente não para pensar que conforme o tempo passa, as responsabilidades aumentam, mas o tempo continua o mesmo. Então, se você não souber filtrar, dizer não, se você não souber considerar o que é importante ou não, você sempre vai se deixar para depois, porque mais jovem a gente faz isso, sem peso na consciência, né? sem dor nenhuma. Só que no dia seguinte, o Ricardo falando, se hoje eu não durmo a quantidade de horas necessárias, meu raciocínio fica prejudicado. Mas tem gente que considera que o trabalho é a coisa mais importante da vida. Então, vou chegar nessa parte. Posso chegar lá? Vou chegar lá. Quando dizem assim, não, o seu trabalho é sua família. Não é. Sua família serão aquelas pessoas que vão te visitar no hospital. Dificilmente alguém do seu trabalho vai te visitar no hospital quando você estiver mal. Família é diferente de trabalho. Essas pessoas que acreditam que o trabalho é a coisa mais importante, sabe o que vai acontecer? Quando elas adoecerem, elas vão se sentir abandonadas, como eu me senti. Elas vão se sentir desvalorizadas, como eu me senti. Porque nós precisamos reforçar as partes importantes da nossa vida. Qual é o alicerce? É família, é saúde, é trabalho, relacionamentos. Se eu perco o trabalho e estou com a minha saúde firme, eu retomo. Minha relação com a minha família está boa, eu retomo. Agora, quando eu perco o trabalho e eu não tenho mais saúde e não tenho mais relações familiares e nem relacionamentos porque o social acabou, aí você perde tudo. Por isso que é muito importante você só colocar o valor correto nas situações de pessoas. O trabalho é super importante, mas não mais do que a sua saúde. Uma coisa que eu aprendi, Tramonta, é que crachá a gente pode ter vários. Empregos a gente pode ter vários, mas vida é uma só. Outro dia eu tive que fazer uma correção porque eu falava assim, vida pessoal e vida profissional. O LinkedIn me elegeu como LinkedIn Top Voice. Chique. Equilíbrio, vida e trabalho. Aí eu falei, gente, eu aceito, muito obrigada pela essa deferência, mas não existe equilíbrio, vida e trabalho. O que nós temos são objetivos pessoais e profissionais. Porque vida é uma só. Então, se a gente não tiver essa consciência, Tramonta, a gente perde a mão. Então, só para fechar a questão do ritmo, o ritmo que você está vivendo hoje, ele tem a ver com os seus ancestrais,
com o ambiente que você trabalha, com o seu estilo de vida, com algum exemplo que você está querendo seguir, de repente de pai, mãe, tio, avô. E não é para você. Quantas profissões, quantos profissionais, aliás, eu vejo que seguem profissões, porque na época davam dinheiro e o pai era, etc., mas não estão saudáveis. Saudável significa feliz. Exatamente. Eu falo muito, hein? Você precisa me cortar, ó, tempo. Eu vou te cortar. Agora, nós falamos, eu perguntei para você se eram as empresas, se eram as pessoas ou quais eram os motivos, né? Agora, me parece que as empresas agora estão dando mais valor, não. Estão dando mais atenção para essa questão da saúde mental. Sim. O que levou as empresas a tomar esse tipo de atitude agora? Foi prejuízo? Foi. Custo. Foi reputação. Custo. Foi reputação? Foi? O que foi? Conte mais. Custo e reputação. Esses dois são suficientes. Dentro de custo e reputação tem um universo para a gente abordar. Acontece que antigamente, quando nós não tínhamos essa diversidade de possibilidades, né, de comunicação, uma pessoa, quando ela precisava de ajuda, ela não tinha para quem pedir ajuda. E hoje, quando você não encontra apoio dentro de uma empresa, você busca fora. E quando você busca apoio fora, se você não teve dentro, você pode encontrar outras pessoas que estão vivendo o mesmo dilema que você. Aí, isso ganha força. Isso afeta reputação. Outro dia eu estava vendo uma lista da Bolsa de empresas de sustentabilidade, por exemplo, acontecendo lá uma coisa lá no Nordeste, o solo que está cedendo, e aí a Bolsa tirou a empresa da lista de empresas ESG. Então, um comportamento de liderança que não tomou a devida precaução provocou um acidente. A Bolsa já foi lá e, essa empresa, a reputação dela foi afetada. Então, é só um acidente físico que acaba com a reputação? Não. Acusações de assédio, acusações de lideranças que estão adoecendo, isso também afeta a reputação. Agora, isso está acontecendo só agora? Não, isso sempre aconteceu. Mas, com o advento desta possibilidade, que nos conecta com milhares de pessoas, você acaba descobrindo que tem pessoas, seus vizinhos, aliás, que estão vivendo a mesma coisa que você. Tem muita gente sofrendo em silêncio, vivendo esse mesmo momento. Né? Você quer que eu te conte um número avassalador? Diga. Dr. André Fusco, médico do trabalho, maravilhoso psiquiatra. Ele trabalhou num grande banco aqui do Brasil e ele fez uma pesquisa, Tramonta, e ele chegou à conclusão que para cada atestado existem 9 pessoas em presenteísmo. O que é isso? Quando você apresenta um atestado e você se afasta, você vai sair para se tratar. Sim. O presenteísmo, você está adoecido, mas continua trabalhando, se colocando em risco. E todo mundo em risco. Quando eu tive meu apagão e eu chego no psiquiatra, eu lembro que eu terminei o expediente, inclusive. Tive um apagão, eu terminei o expediente, eu cheguei sob risco de convulsão. Se eu tivesse provocado um acidente, eu teria colocado só a minha vida em risco? Ou outras pessoas também? Então, quando você está em presenteísmo, ou seja, quando você está adoecido e não toma as providências, você está se colocando em risco. E todos ao redor em risco. Por isso que eu te disse, só os limites garantem a liberdade de ir e vir, de continuar, de mudar de ideia. Agora, se você não quer definir um limite, se respeitar, o seu corpo vai te parar. O burnout é um freio, não é o fim. Quais são os sintomas? Todos. Quais são os sintomas que as pessoas têm? Quais são as coisas que tem que chamar a atenção do cidadão, do indivíduo, para ele perceber que ele está começando a adoecer? Não vamos falar no fim, porque no final aí antes de responder, eu vou te fazer uma pergunta. Você dirige? Sim. Você está dirigindo, está em Pararaquara, e você ouve o carro fazer um barulho, o que você faz? Eu paro. Imediatamente. Vou tentar descobrir o que imediatamente, está acontecendo. Né? E aí você já leva ele para o mecânico. Sim. Se eu te perguntar assim, Tramontina, que barulho você precisa ouvir para levar o carro no mecânico? O que você vai me dizer? Um barulhinho. Qualquer não precisa ser uma explosão. Pronto. Essa é a resposta. O barulhinho me chama a atenção porque ele é diferente. Pronto, essa é a daquilo resposta. que estava acontecendo. Exato, essa é a resposta. Porque muitas pessoas me perguntam isso. Qual sinal que eu preciso perceber que a coisa está começando a dar ruim? Todos. Aqueles que estão tirando você do seu funcionamento normal. Acontece que as nossas necessaires de remédio estão ficando cada vez maiores, né? Eu era uma pessoa que tinha remédio para tudo na redação.
Dor de cabeça, dor de garganta, dor de estômago, passiflora, todas as drogas lícitas eu tinha, né? As lícitas não tinha, mas as lícitas eu tinha. Nós temos mais farmácias do que bibliotecas nas esquinas. Então, se meu corpo está fazendo um barulho, ao invés de eu ir até o médico, como eu levo meu carro para o mecânico, eu vou na farmácia e compro um negocinho. Aí aquela dorzinha vai se tornando crônica. Dor aguda é aquela que você sente e passa. Dor crônica é aquela dor que você sente todos os dias, com frequência. Pode começar com dor de cabeça, pode começar com dor de estômago, pode começar com problema no intestino, problema na circulação, problema renal, problema vascular, problema... infecções gerais, né? Quando a nossa imunidade cai muito, isso é consequência do esgotamento. A imunidade cai, a irritação aumenta. Os problemas de saúde aumentam. Se você soubesse a quantidade de pessoas que hoje eu converso que desenvolveram câncer, ou tiveram AVC ou infarto porque negligenciaram o burnout, ou seja, viram que o corpo já estava dando vários sinais, não respeitou, continuou a 200 por hora, aí o freio tem que ser maior, né? Então, se você estiver sentindo alguma dor crônica, investigue. Porque o excesso de estresse, vamos lá, o excesso de estresse afeta o órgão mais vulnerável de cada um. Então, nós podemos trabalhar no mesmo ambiente, sob as mesmas condições. Você começar a ter dor de estômago e eu começar a enxergar mal. Ou começar a ter sensibilidade no ouvido. Percebeu? Então, o excesso de estresse mal gerenciado afeta o órgão mais vulnerável de cada um. E eu aprendi uma coisa, Tramontina, que você vai amar. Esse ano vai ter de novo, se você quiser, tá convidado. A ISMA é a International Stress Management, a maior associação que mede o estresse no mundo. Sim. A unidade do Brasil tem cursos sobre gerenciamento do estresse. Eu já fiz 2 vezes. Tramontina, a gente aprende português, faz pós-graduação em gestão, um monte de coisa, e não aprende a gerenciar o estresse. E o estresse é a resposta natural do nosso corpo a alguma situação que representa ameaça. Não necessariamente seja uma ameaça. O que vai determinar se uma coisinha vai te tirar do sério ou não? E você me ensinou muito. Todo o tempo que nós trabalhamos. Gente, Tramontina tem uma saúde mental maravilhosa, tá? É a sua saúde mental que vai determinar se você vai arrancar os cabelos ou não. Você sabe do que eu estou falando. Porque nós vamos viver imprevistos o tempo inteiro. O tempo inteiro. Dependendo da sua saúde mental, você vai passar por esses altos e baixos, aprender com eles, ignorar, passar para frente, ou se apegar, sofrer, adoecer. Você me ensinou muito sobre isso, porque eu me lembro de ter vivido situações muito desafiadoras, de muitos imprevistos. O jornalismo trabalha com imprevisto, né? Sim. E você, aparentemente, pelo menos, mantinha calma. Nunca perdeu a paciência com ninguém. E olha que você poderia ter tido motivos, aliás, teve motivos. Você sempre foi impecável nas suas relações. Por isso que estar aqui com você, para mim, é um presente. Porque você é o exemplo de um profissional, de um jornalista que, sim, está com a saúde mental preservada, e eu também sei por quê. Você preserva os seus relacionamentos, você preserva a sua atividade física, você tem relacionamentos fortes, né, de sentimento. Então, isso contribui para a saúde mental. Gostou? Nossa, muito elogio para mim. Para com isso. Ô Isa, seguinte, meu bem. Com a pandemia, com a maldita da Covid, né? As pessoas, uma boa parte das pessoas começou a trabalhar em casa. Tem gente que trabalha em casa até hoje. Opa! Até que ponto o home office, ou levar a empresa para dentro de casa, porque você vai trabalhar em casa, você está trazendo a sua empresa, você ia todo dia até a empresa, aí você passou a trazer a empresa para dentro de casa, né? E tem reunião em casa, tem que tomar decisões, tem que definir uma série de procedimentos. A empresa está dentro de casa. E aí você tem filho, você tem uma série de coisas acontecendo, o telefone de casa tocando, e ao mesmo tempo você ali com a responsabilidade de tocar a empresa dentro de casa. Até que ponto esse trabalho dentro de casa acabou aumentando o desequilíbrio mental das pessoas, emocional das pessoas, ou até onde ele ajudou algumas pessoas a ficarem melhores naquela condição. Perfeito. Assim como algumas pessoas melhoraram, outras pioraram.
Antes de responder a sua pergunta, eu quero te fazer uma pergunta. Ai, como ela tá danada. Olha só. Ela é uma perguntadeira. Eu sou uma perguntadeira mesmo. É uma perguntadeira. Né? Olha aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. Esse programa aqui, quem pergunta sou eu. Não, mas você pode perguntar. Pergunte. Quantas vezes você já ouviu que se você tiver algum problema, deixa se você está entrando no trabalho, né? Quantas vezes a gente já ouviu, se você tiver algum problema, é da porta do trabalho para fora? E muito. E agora? Se o trabalho foi para dentro de casa, como é que a gente faz? Você entendeu como não existe vida pessoal e vida profissional? Pronto, você me deu agora o exemplo. Quantas vezes eu já ouvi, ou já tive, ou aliás, não tive, né, a compreensão, flexibilidade por N questões, e porque eram os problemas pessoais da catraca para fora. Mas agora que o trabalho vai para dentro de casa, o que isso quer dizer, Tramontina? Vida é uma só. Ou a gente vai ter maturidade para trabalhar o equilíbrio entre os objetivos pessoais e profissionais e entender o que é responsabilidade da empresa, o que é minha responsabilidade. Não adianta reclamar de ambiente tóxico se eu também tenho comportamentos tóxicos. Muitas pessoas que tiraram proveito do home office porque se organizaram fisicamente, mentalmente. Aquelas que não tiveram êxito, não ficaram felizes é porque não conseguiram se organizar. Então, assim como algumas empresas, a saúde mental entra pela porta da frente, porque representa custo de afastamento e tudo mais, para outras pessoas, o home office foi maravilhoso, para outras não. Não tem um resultado equivalente a todos. Não, nós temos grupos. Então, para os grupos de pessoas que já se atualizaram, que nós estamos em 2024, e que as consequências do trabalho e a forma de trabalhar mudou, essas pessoas mais atualizadas vão preservar melhor a saúde mental, porque vão se adaptar, vão dizer tchau para aquilo que tá vendo que não tem como continuar, não combina mais com o estilo de vida. Você usa gravata, Tramontina? Já usei. Então, hoje, Muito. A gravata não faz parte mais do seu estilo de vida. Uhum. Então, existe um tema aqui no meu livro que eu quero te entregar, que é a atualização de identidade. A gente atualiza documentos o tempo inteiro. E dentro a gente não atualiza, a gente não muda o tempo inteiro. Então eu preciso ter coerência nesse estilo de vida hoje que eu tenho. Quem faz parte? Eu não posso manter as mesmas amizades de quando eu era baladeira. Não porque eu não gosto daquelas pessoas, mas porque hoje meu estilo de vida é diferente. Então, a atualização de identidade é fundamental para a preservação da saúde mental todos os meses do ano. Se você atualiza algum documento, né, se você reconhece que as mudanças ocorrem, voluntário ou involuntariamente, você tem que atualizar a sua identidade. Sim. Senão você está gastando dinheiro, gastando tempo com pessoas e coisas que não tem nada a ver com você. Sair do burnout. Burnout. Sair do burnout. Ou sair do desequilíbrio mental, emocional provocado por questões profissionais. É fácil? É difícil? Depende? Como é que é? Assim como a depressão, vou aproveitar que já que é Janeiro Branco, vou trazer um pouquinho de outras questões. Nós temos um gradiente enorme de depressão, que vai de leve a ideias suicidas. Percebeu? Eu tenho um gradiente, ou seja, eu tenho depressão leve, moderada, grave, gravíssima, ideia suicida. Esta pessoa que está com depressão leve, ela se recupera mais rápido e mais fácil do que esta pessoa que já está com ideias suicidas. Porque a chegada aqui demorou mais. Então, a resposta à sua pergunta depende do tempo que você nutriu o seu esgotamento. Uhum. Se foi por 2 anos, 3, 4, 5 anos, que tipo de comportamento você está tendo nesses anos, o que você está jogando para debaixo do tapete achando que não vai trazer consequências. Então, se você está há 5 anos vivendo um estilo de vida insustentável, se você tiver o diagnóstico de burnout, e é diagnóstico clínico, tá, gente? Não é teste de revista, não. Você não vai se recuperar em 15 dias. Eu ouvi isso de uma pessoa muito próxima a nós. Eu tive isso aí que você teve. Eu fiquei um fim de semana no hospital, fiquei ótima. Que bom. As suas características físicas te permitiram isso? Que bom. Tem certeza? Na época eu não tinha, né, esse conhecimento agora. O que eu quero dizer é o seguinte. Existe um gradiente também do burnout. O câncer existe um gradiente. Todos os problemas têm gradientes. Eu preciso saber se você está no início ou já no fim.
Dependendo do lugar que você está, é um tipo de tratamento, é um tipo de vigilância, porque o burnout não tem cura. Assim como a diabetes também não tem cura. Pressão alta também não tem cura. Você tem que estar vigilante. Diabetes ao açúcar, pressão alta ao sal, e assim por diante. Então, o burnout acomete, Tramonta, qualquer pessoa. Outro dia vi uma matéria dizendo assim, profissões blindadas ao burnout. É? Sério? Não existe, mesmo? gente. Não existe nenhum profissional que pode se blindar do burnout. Por quê? O burnout acomete, especialmente quem ama o que faz, porque aí não vê problema em se deixar para depois, né, em que a vida é só o trabalho. Profissionais da área da saúde, jornalistas, policiais, bombeiros, todos os profissionais que não podem errar e vivem sob pressão constante. Professora Cristina Maslach, psicóloga desde 1980, tem um livro maravilhoso chamado The Cost of Caring, o custo de cuidar. O custo de você cuidar de alguém é bem grande. O custo de você estar em vigilância constante no jornalismo, esperando o factual, esperando a informação, etc., te deixa no estado de cortisol elevado, que aí você está naquele estágio em que você tem que lutar ou fugir o tempo inteiro. Isso vai deteriorando as células, isso envelhece, isso adoece. Então você quer me dizer que todas as profissões que têm pressão adoecem. Não é a pressão que é o problema, senão ninguém contrataria personal trainer, né? Para treinar. Teria pressão. Não é isso que adoece, é um conjunto de fatores. A gente sabe do que nós estamos falando, né? Um ambiente em que não há equilíbrio de demandas, um equilíbrio de reconhecimento financeiro. Tem uma série de questões que a gente precisa avaliar para saber a recuperação do burnout. E a recuperação do burnout dá-se por meio de profissionais que vão ajudar e também é uma recuperação com base em medicamentos? Também. Em alguns casos, sim. A medicação ela é fundamental para te ajudar a sair daquele estado. É como se você precisasse de um banquinho para pular o muro. A medicação ela é muito importante. Só que medicamento não cura. O que cura é a mudança de comportamento. Remédio te ajuda a pular o muro. Tá. Agora, se você vai pular o muro e vai se esborrachar de novo, entende? Então, só remédio não adianta. Mudança de comportamento é fundamental. As empresas estão preparadas para perceber que o profissional, que lá tem tantas pessoas que estão ali no limite, estão... Algumas sim. Há uma deterioração do comportamento, das atitudes, das ações. Opa, tem coisa acontecendo aqui. As empresas, como é que estão nisso? Todas que fazem exames periódicos poderiam ter dados inquestionáveis. A questão é como esse exame periódico é conduzido, se o médico do trabalho está defendendo os direitos da saúde mesmo de cada um ou direitos de alguém que ainda está acreditando que a Terra é o centro do universo. Até o século XVI, Tramonta, a Terra era considerada o centro do universo. Aí chegou o seu Nicolau Copérnico e falou assim, então, gente, a Terra não é o centro do universo, olha só, a Terra faz parte de um sistema, tá? Você imagina o quanto que ele não incomodou falando isso? Seu Nicolau Copérnico, século XVI. Porque ele estava indo contra a opinião da maioria. Ele não estava só falando de uma descoberta astronômica, não, ele estava indo contra a opinião da maioria. Então, o que eu estou dizendo? Quando você me pergunta, as empresas estão preparadas? Eu preciso corrigir, porque assim, as pessoas que comandam as empresas estão preparadas? Algumas sim, outras não. Sabe quais estão? E hoje eu atendo várias, com muito orgulho. O sujeito, ele precisa estar sentindo na pele, ou alguém muito próximo, para estruturar ações de saúde mental, para que a saúde mental entre na estratégia do negócio. E aí ele vai descobrir que, se ele investir um pouquinho em cuidados com a saúde mental, o retorno ou a aderência dos talentos é muito maior. Você deixa de perder pessoas, deixa de perder talentos, deixa de perder recursos com pessoas que adoeceram por uma falta de ajuste, Tramonta. Um ajustezinho. Agora quem não quis, quem não deixou, aí é outra conversa. Mas algumas empresas sim. E eu tenho muito orgulho de prestar serviço para algumas já há 2, 3 anos, porque entenderam que isso que nós estamos falando, Tramonta, é uma mudança de cultura, médio e longo prazo. Até todas as pessoas das empresas se atualizarem, eu faço letramento de assédio, por exemplo.
Gritaram com você em alguma redação? Já. Comigo também? Isso significa que eu posso gritar hoje? Não. Pronto. Então, este letramento do que é assédio é fundamental. Estar na estratégia dos negócios para que os seus resultados sejam sustentáveis. Conversar com outras pessoas ajuda. Abrir-se, contar para um amigo, para um familiar, de que eu não estou muito bem, até que ponto realmente pode ajudar, ou pode esclarecer, ou tornar clara aquela situação. O outro fala assim, escuta, cara, acho que você tem que dar uma parada, você tem que conversar com outras pessoas. Vamos lá. Ou se você fica no vazio, você conversa e depois aquilo acaba e não ajuda em nada, hein? Eu trago aqui, eu não lembro qual a parte das doenças do tempo em que eu entrevistei o Padre Fábio, que ele fala de crises de pânico, o Boechat, que falou sobre depressão, e eu que acabei entrando como burnout, né? Eu, personagem do livro, já tinha entrevistado uma psicóloga, Tramonta, que tinha me falado sobre burnout. Doenças do tempo? Doenças do tempo, exatamente. Isso. Eu coloco 20 e poucos sintomas, né, do que vão acontecendo. Aí eu te pergunto assim, se você tiver dor de dente, eu vou te falar assim, Tramontina, conversa com um amigo que você está com dor de dente, vê o que ele pode te ajudar. Não. Você vai direto no dentista. Eu tenho que ir pro dentista. Então, se você está confuso, se você está precisando de ajuda para organizar as ideias, mas qual é o problema de você ir a um psicólogo? Depois as pessoas rejeitam isso. Acham que isso é Frescura. É uma frescura. Para elas ainda é frescura. Ou é uma manifestação de Fraqueza. fragilidade, de fraqueza. Não, eu não preciso. Eu não preciso. Aliás, discute-se isso muito no futebol, né? Porque o futebol, que é um ambiente absolutamente machista, misógino, radical, mal educado, de maneira geral, né? Que tem características muito próprias no comportamento das pessoas e tal. Os boleiros detestam psicóloga, porque o cara é aplaudido por multidões. Como é que ele vai chegar lá na psicóloga? Vai reconhecer uma fragilidade. Para falar assim, olha, eu estou preocupado com tal coisa. Ele mesmo se acha, não, que isso? Né? Esse é uma luta da direção dos times, dos clubes, em convencer os jogadores a aceitar que o psicólogo ajuda e muito. Então deixa eu contar uma coisa para você e para você. Os maiores atletas hoje do mundo, de vários esportes, estão muito bem de saúde mental, obrigada. Se você quer ter uma carreira longeva, se você quer ter uma carreira sustentável, você precisa cuidar da sua saúde mental. Achar que falar com a terapeuta é frescura, aliás, nesse momento, a audiência pode ter caído. Ih, bobagem. Né? Ih, bobagem. Mas você que ficou, lembra disso. Há 300 anos, falar de saúde bucal também era frescura. Não tem mais o que falar. Tramontina, ou a gente usa o nosso tempo para falar de coisas que vão funcionar, porque isso já é inquestionável. Se você não quiser ir à terapia, você não vá ao dentista quando tiver dor de dente. Pronto. Nós temos especialistas do cérebro. Vou fazer uma brincadeira que é assim. Para você ter um sorriso bonito, o que você precisa? Saúde? Bucal. Sorriso. As palavras têm poder? Tem. Ou não? Os pensamentos têm poder. As palavras seguem os pensamentos. Tá certo. As palavras são a vocalização dos pensamentos. E os pensamentos nascem onde? Cérebro. Na mente. Na mente. Na mente. Então, para ter um sorriso bonito, eu preciso de saúde bucal. Para ter bons pensamentos, eu preciso de saúde mental. Nossa! Que rufem os tambores. Viu? Saiu sem doer. Demorei tanto tempo para chegar a esta conclusão. mas hoje, Tramonta, o meu trabalho é esse. É com piada, é com brincadeira, é com leveza. Sim, trazer dignidade é uma parte do nosso corpo que ficou negligenciada. E uma outra coisa muito importante, que eu trabalho especialmente nas empresas, que é para elas se protegerem também do burnout, porque assim como tem empresas que recusam o adoecimento, tem pessoas que se aproveitam de certos sintomas para dizer que estão. Sim. O burnout causa perda de funcionalidade. Cansaço é uma coisa, esgotamento é outra, burnout é outra. O desembargador Sebastião Oliveira, Papa do Direito, ele fala sobre dano existencial. Dano existencial é um fato que corrompe o seu projeto de vida. Depois de você já ter
comprado, bebido, fumado, distraído do seu cansaço. Aí você está em esgotamento. Você já está doente. Você está acumulando uma série de sinais e sintomas. Sua irritação está lá em cima, agressividade. Você está se isolando. Por isso que quando você falou, eu vou falar com alguém que eu estou mal, é muito difícil você procurar ajuda quando já está muito mal, porque você já está em isolamento, você se isola. Tá? Cansaço, esgotamento. O que precisa acontecer para este sujeito esgotado ter um burnout? Estou fazendo uma pesquisa esse ano. Alguma situação com características de assédio. De tanto que me perguntavam, mas Isabela, o que precisa acontecer para o sujeito que está esgotado ter burnout? Alguma situação com características de assédio. Assédio e abuso são sinônimos de violência. Pode ser uma violência verbal, psicológica, moral, profissional, etc., em que a sua alma, como o desembargador Sebastião Oliveira explica, sente um dano existencial. O projeto de vida foi rompido. Como assim? Mas como assim? Depois de tudo isso que eu estou fazendo, que eu entreguei, que eu participei, que eu colaborei, essa é a gota que transborda o copo. E aí, depois disso, você perde funcionalidade. Eu fiquei meses sem dirigir e não conseguia compreender um texto. Dr. Fernando Gomes, neurologista, ele se comoveu um dia em que eu levei um texto para ele. Eu falei assim, doutor, eu tinha tentado rabiscar com várias cores o texto. Eu falei, eu não consigo entender o que está escrito aqui. Então eu tive uma perda cognitiva momentânea e depois eu recuperei. Eu estou aqui muito bem, não caiu nenhum parafuso, né? Pelo menos. Minha querida, empresas nos Estados Unidos e na Europa discutem a semana de 4 dias. Né? E há uma grande discussão, porque logo de cara todo mundo, especialmente os empresários, os donos de empresas, os que movem, né, milhões de funcionários, vocês estão ficando loucos, claro. Vocês estão ficando doidos. Vai cair a minha produtividade, vai reduzir a minha produção. Como é que eu vou colocar a mesma quantidade de produtos no mercado se vocês não vão produzir mais durante tantos dias, mas só por 4 dias? Né? E aí, o que você acha da semana de 4 dias? Acho que ela vai funcionar para determinados negócios e não para outros. Uma semana de 4 dias pode funcionar para algumas áreas, para outras não. A área de perecíveis, alimentares, né, jornal, não tem como você... vou deixar o jornal então aberto só 4 dias. O restante, né? Não. Vai haver a necessidade de uma reestruturação para saber. De repente, uma semana de 4 dias para uma área, por exemplo, de contabilidade, pode ser que funcione. Mas aí a gente está reformulando uma lógica que foi criada lá atrás com a Revolução Industrial. Que aí não é pelo número de horas, mas pelo resultado que você entrega. Pegou? Então, nos Estados Unidos, funciona de uma outra maneira, né? As pessoas não têm as férias de 30 dias, elas tiram 2 dias de férias. Ela chega para o chefe e fala assim, eu estou de férias nos próximos 3 dias, porque eu já tenho as horas que me... Lá eles trabalham por hora, recebem por hora. Exatamente. Nós estabelecemos aqui, desde 1930, com a criação do Ministério do Trabalho, um sistema em que nós trocamos o número de horas por um salário mínimo e nós temos direito a 30 dias de férias. Isso. Você mencionou os Estados Unidos, eu não saberia agora mencionar outros países, mas vários têm legislação diferente. Isso. Porque as características do país são diferentes. É muito difícil você ficar comparando o que está funcionando num país com o Brasil. Então, pode ser que uma semana de 4 dias funcione, sim, mas agora eu vou falar pro lado do sujeito, tá? Porque eu tô aqui, sempre equilibrando. Não adianta falar de ambiente tóxico e ter comportamento tóxico. Não adianta reclamar que você tem muito trabalho se você não consegue lidar com as distrações. Aí as obrigações ficam pesadas. Peguei pesado? Não adianta você reclamar das distrações e que o seu tempo está insuficiente para dar conta daquilo que você já se comprometeu a fazer se você não consegue controlar o dedinho em feeds infinitos. Então não adianta reclamar de distração, de obrigação se você não controla as distrações. Dá um tempo, né? É isso. Dá um tempo. Dê-se um tempo. Olha, eu tenho presente para você. Nossa, hoje você me trouxe uma camiseta. Eu sou dessas. Desacelerar para continuar em movimento. Aí o livro
Linda, maravilhosa aqui na capa. Best-seller, tá indo para a quarta Nossa, edição. Quarta edição? É, Globo Livros. Que maravilha, hein? É. Parabéns. Tem o prefácio do Cortella e mais de 100 pessoas que compartilharam histórias comigo sobre fazer as pazes com o tempo. Tem gente que acha que esse livro é sobre burnout. Acho que você também achava. Não. Não. Esse livro é para quem quer fazer as pazes com o tempo. Lembra que na época, em 2017, eu fazia a previsão do tempo lá na Globo. E todo mundo vinha com piadas assim para mim. O tempo tá passando muito rápido. Sabe, o tempo tá passando muito rápido. Fazendo piada, né? Essas pessoas estavam angustiadas, estressadas, doentes. Eu também estava. E aí eu começo a pesquisa desse livro indo atrás de físicos, cosmólogo, que é o cara que estuda o cosmo, astrônomos, vou lá para o Observatório do Rio de Janeiro, chego até o MIT, Tramontina, ó que chique, com a ajuda do INPE, para entender assim, ó, a Terra está girando mais rápido em torno do próprio eixo? Não. Aí eu falei, então, pera lá, gente. Então por que as pessoas estão adoecendo tanto e reclamando tanto da falta de tempo? Aí eu vou para uma outra jornada. Evolução da comunicação, transportes e tecnologia, que permite a gente fazer mais coisas dentro do mesmo tempo. Então não é o tempo que está passando mais rápido. Nós é que estamos passando mais rápido pelo tempo, querendo fazer mais coisas dentro do mesmo tempo. Eu cheguei num dramaturgo, Tramonta, chamado Tito Márcio Plauto. A Unicamp traduziu um texto dele, então está absolutamente confirmado. Ele diz assim, há 2.300 anos, que os deuses arruinem quem inventou um relógio de sol e triturou o meu dia pedacinho a pedacinho. Então, há 2.300 anos, nós já tínhamos pessoas reclamando da falta de tempo. Imagina hoje, então. Nossa. Isso significa que as mudanças sempre vão acontecer. Isso significa que quanto mais precisão do tempo, mais pressão nós sofremos. E aqui eu conto também um pouco da evolução dos relógios e tal. Então, quanto mais precisão, mais pressão. Você se lembra, né, Tramonta, como que é o ao vivo? A pressão da precisão é isso. Então, quanto mais pressão, quanto mais precisão do tempo, mais pressão a gente vive. E aí isso vai trazendo as consequências. Então, o livro eu entrevistei mais de 100 pessoas, Fernanda Montenegro, maestro João Carlos Martins, Maurício de Souza, uma turma maravilhosa, além dos físicos, astrônomos e médicos que explicam como que a gente pode fazer as pazes com o tempo. Dá um tempo para perceber que o presente é um presente. Isso é legal. Então, agora eu vou te dar um presente. Isso é legal, hein? Então. Sabe o que é isso? Ó, antigamente tinha isso aqui, tinha fotografia da família. Da escola, da família. É. Que tem texto, gente. Ó. Ele não é lindo? Você já se incluiu na agenda de hoje? Pensa nisso aí. Eu quero trabalhar aqui com Tramontina. Desacelere para continuar em movimento. Não pare, mas Descanse, só descansar. E, por fim, o pensamento é a força mais poderosa do planeta. Isa Camargo. Esta aqui. Que bonita, hein? Parabéns, parabéns. Muito isso eu uso legal. nos treinamentos nas empresas. É isso aí. Então esse aqui é o livro, Dá um Tempo, Como Encontrar Limite num Mundo Sem Limites. É praticando uma série de coisas que você citou aqui. Percebendo uma série de coisas, né, que você contou pra gente daquilo que é o dia a dia das pessoas. Tramonta, algumas pessoas me perguntam assim, mas a produtividade sustentável, esse movimento que você leva, é para trabalhar menos? Não, é para se respeitar mais. Se ao se respeitar mais, você vai colocar limite em abusadores, em assediadores, em um ambiente que não contribui, né, para a sua tomada de decisão, e você trabalhar menos com isso, é uma consequência. A produtividade sustentável é para quem ama o que faz, quer continuar fazendo o que ama, mas sem problemas no relacionamento e de saúde. É para quem quer continuar fazendo o que ama ou quer mudar do ambiente que está para realizar um desejo, o seu talento, ter saúde para isso. É mais fácil a gente consertar o telhado antes da chuva do que depois da chuva. Eu estou aqui, 5 anos depois do meu burnout, e a cada dia eu vou encontrando pessoas que vão se manifestando espontaneamente comigo e que me dão muita certeza de que essa foi a melhor pauta que eu podia ter me dedicado. Para ajudar as pessoas a não terem.
Você pode prevenir o burnout. Se você não conseguiu prevenir, você pode tratar. Ixi, está no tratamento, a gente pode reabilitar. Algumas empresas já reabilitam. O que significa reabilitar? Mudar a cultura do ambiente. Em mostrar que aquele sujeito que adoeceu não é porque ele não tem caráter. A gente tem mania de culpabilizar a vítima, né, Tramonta? E com as doenças ocupacionais isso acontece também. Mas está na hora já de reciclar essa ideia. Que bom. Isa, toda vez aqui no Tramonta News a gente sempre traz uma fake news da semana. Né? Ai, ai, ai. E eu queria mostrar para você. Vou botar a imagem dessa fake aqui, ó, que está circulando. Bananas. Banana verde é remédio para depressão. É inacreditável, né? A alegação é feita num vídeo que atribui a cura ao aminoácido triptofano que está presente na fruta. Então, tem esse aminoácido na banana verde. Mas tem aqui um gênio, um idiota qualquer que criou esta barbaridade e divulga. E muita gente cai na conversa, né? Agora, é claro que estudos científicos mostram que não há evidência nenhuma de que esse tipo de substância em fruta, ou qualquer substância em fruta, vai resolver problema de depressão. Pelo amor do Santo Cristo. Sabe o que resolve a depressão, Tramonta? Fazer as pazes com o seu presente. A psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva, uma das maiores que nós temos aqui no Brasil, quando ela me dá aqui entrevista, ela me diz assim: Isabela, depressão é excesso de passado. Ansiedade é excesso de futuro. Estresse é excesso de presente. Repete. Depressão é excesso de passado. Olha só, excesso de passado é coisa séria, hein? Pegou? Olha. Já até imagino o que olha só. Fez sentido. Ansiedade é excesso de futuro. E estresse, como eu já expliquei, excesso de presente. Você estar em multitarefa o tempo inteiro, querendo fazer várias coisas ao mesmo tempo. No caso da depressão, gente, é doença, não é frescura. Uma tristeza pode levar à depressão? Sim, se você se apegar à tristeza. Se você não ressignificar, se você achar que o mundo está contra você, que aquilo está contra você e não ver perspectiva naquilo. Como é que você consegue ressignificar melhor os imprevistos que acontecem na sua vida? Quer receita? Isso não é fake news. Sono. Se você dorme bem, você vive bem. Eu não conheço ninguém, tirando o Leandro Carnal, que dorme 4 horas. Beijo, Carnal. Quem dorme menos de 6 horas por noite tem 4 vezes mais chances de morte. Então agora deixa eu trazer aqui a associação com a banana, porque como existem vieses cognitivos, alguém que já ouviu alguma coisa da banana vê essa fake news acha que é verdade. Se eu como alimentos condimentados, isso vai fazer mal para o meu estômago, vai fazer mal para a minha saúde. Se eu como alimentos saudáveis, isso vai ser bom para a minha saúde. Fato. A banana é um alimento que eu não sei explicar exatamente, mas te conduz para um sono de mais qualidade. Isso vai resolver a depressão? Não. Mas que a banana vai ser mais saudável do que um alimento condimentado? Com certeza. Mas depressão é doença. Não existe cura de depressão se você não tomar a medicação, se for, né, no gradiente aqui da depressão, para evitar a ideia suicida, e se não tiver mudança de comportamento. Então, se você não fizer as pazes com o seu presente, se você estiver agarrando tudo aquilo que foi, deixou de ser, como era, haja banana. E, gente, esquece essa fake news, tá? Não é banana verde, não. Para com isso, vai. Isa, obrigado por ter vindo, querida. Adorei. Grande beijo. Era isso? Volte sempre, era isso. E você ainda vem mostrar um livro, traz a camiseta com ideias legais, aí tem um negócio criativo. Monóculo. Aqui. Eu não via monóculo há dezenas de anos. Olha que legal, que bacana. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Boa sorte, parabéns. Bom trabalho. Obrigada. E continue aí divulgando todas essas informações que são importantes e que vão, sem dúvida alguma, ajudar muitas pessoas e muitas empresas. Obrigada. Conto com você como um exemplo de que sim, é possível ser um excelente profissional e manter a saúde mental. Muito obrigado. Grande beijo. Está terminando o nosso programa, vocês perceberam, nós estamos no ar agora às 8 da noite. É isso aí, o horário nobre, hein? Horário nobre.
8 da noite, com o nosso programa Tramonta News, toda semana aqui, trazendo, a gente conversa com dos assuntos aí que estão na pauta de todo mundo, os assuntos que estão trazendo preocupações para as pessoas, né? E informação sempre com um convidado muito interessante. Obrigado, gente. Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, falem com os amigos, deem o like, manda mensagem. Abraço.